Olá amigos, sejam muito bem-vindos à nossa rubrica semanal, na qual nós de forma tradicional fazemos o update e análise de tudo aquilo que mais importante aconteceu durante a semana na economia mundial, na economia nacional, mercados financeiros, mercados cambiais, mercados de commodities, política comercial, política monetária, geopolítica, tudo isto analisado sob o prisma de macro e microeconomia. No fundo, tudo aquilo que um cidadão comum tem que saber ao final da semana para estar bem informado neste aspecto, com uma linguagem clara, simples, coerente. Nós fazemos isto semanalmente e eu hoje, amigos, proponho dividirmos a nossa conversa em duas grandes dimensões, dois grandes segmentos, se quiserem. Por um lado, aquilo que está a acontecer dentro do panorama económico nacional. Portanto, nós neste momento, esta semana, temos os primeiros efeitos das tarifas do Trump em alguns setores específicos, vinho, produtos agroalimentares, já lá vamos. Neste contexto, o Governo também respondeu com um pacote de 10 mil milhões de euros para apoio às empresas exportadoras, também já lá vamos. Vamos olhar também para os números da inflação, para depois irmos, se calhar, à parte mais interessante do vídeo de hoje, que é a análise do programa económico dentro do programa eleitoral da Aliança Democrática para as eleições agora no dia 18 de maio de 2025. Portanto, saindo aqui do panorama nacional, vamos depois dirigir-nos para o panorama internacional. Vamos olhar para onde é que está a ir o preço do petróleo, qual é a sua tendência, que efeito tudo isto vai ter na guerra da Ucrânia, como é que isto vai ajudar a enfraquecer o regime de Putin. Vamos olhar também para o rascunho, para o desenho da paz que o Trump está a tentar implementar também já há várias semanas na Ucrânia, que não está a funcionar de todo, como nós tínhamos previsto. Vamos olhar também para o 7º corte sucessivo da taxa de juros diretora do Banco Central Europeu, que aconteceu hoje no dia 17 de 4 de 2025. Portanto, temos aqui muitas coisas para falar, amigos, muitas coisas para discutir e, portanto, sem mais demoras, se calhar começamos então pelo primeiro ponto que eu tinha referido. Nós, esta semana, tivemos a chegada de notícias que, infelizmente, vão se repetir e vão ser cada vez mais frequentes. E, neste caso, o que é que aconteceu? As empresas americanas, no contexto desta guerra comercial, pararam de importar vinho português e de outros países europeus e reduziram drasticamente as suas encomendas de produtos agroalimentares. Nós aqui em Economia, amigos, temos na parte teórica um conceito que define isto de forma soberana, que é a questão da elasticidade. O vinho é um bem elástico, isto é, a sua procura vai-se variando em função do preço, enquanto que os produtos agroalimentares, portanto, pão, trigo, leite, carne, peixe, são tudo bens muito mais essenciais em que a população não pode, por simplesmente, desistir, substituir, deixar de consumir em função da variação do seu preço. E por isso é que nós vemos, no caso do vinho, um boicote completo, entre aspas. Já explico porquê. As importações europeias nos Estados Unidos da América, e no que diz respeito aos produtos agroalimentares, a coisa vai-se reduzindo, mas ainda vai-se mantendo. Portanto, quando um importador americano que importa vinhos do exterior é posto perante a circunstância de que ele tem que contribuir com uma tarifa de 10%, 20%, 25%, o que seja, ele olha para isto e tem duas opções em cima da mesa, que é, primeiro, ele pode incorporar esse custo da tarifa na sua margem de lucro e continuar a vender o produto com o mesmo preço, ganhando menos, ou então pode transferir este custo para o consumidor, aumentando assim o preço. Ora, como nós vimos, como o vinho é um bem elástico, muito provavelmente as pessoas, quando o preço for aumentado, não vão continuar a consumi-lo, vão substituí-lo, ou por simplesmente vão deixar de o consumir. O importador americano vê que incorporar esta margem, ou esta tarifa na sua margem financeira, é uma coisa que lhe vai dar prejuízo. E por isso é que as encomendas pararam por completo. Lógico, uma coisa muito previsível aqui neste contexto destas guerras comerciais que o Trump desenvolveu. A mesma coisa não acontece aqui no caso dos produtos agroalimentares, mas cá está, mais uma vez, amigos, isto vai de encontro à ideia que nós tínhamos falado no último vídeo, que apesar do impacto que estas tarifas e esta guerra comercial irá ter na economia do nosso país ser bastante modesto, limitado, restrito, em função de que do nosso volume total de exportações, nós temos apenas 7% dos bens e 9% dos serviços são direcionados para os Estados Unidos da América, sendo que desses 7% de bens, a grande parte daquilo que nós exportamos são produtos farmacêuticos e produtos derivados de petróleo, que estão isentos destas tarifas do Trump, que é um ponto positivo, e no caso dos serviços, 45% dos serviços que nós exportamos são serviços relacionados com o turismo, que não podem ser taxados e tarifados pelo Trump na sua fonte diretamente. Nós acabamos por sentir um efeito bastante reduzido, até bastante modesto, destas tarifas todas do Trump, de forma direta, mais uma vez, mas voltando ao início da conversa, no caso de uma recessão global, no caso de uma contração da procura global, no caso do arrefecimento da economia, no caso de dinâmicas menos positivas, tudo isto vai ter um espelho muito grande na nossa economia, sob forma indireta. Estas notícias que nós estamos a ver hoje vão, infelizmente, continuar a intensificar-se e vão ser cada vez mais frequentes, de que haverá empresas americanas que, por simplesmente, vão deixar de importar produtos europeus, portugueses,
para os seus mercados e nós vamos sofrer com isto. E neste sentido e neste contexto, o governo português aprovou um pacote de ajuda às empresas exportadoras portuguesas num valor total de 10 mil milhões de euros. E eu já vi algumas pessoas, alguns analistas, a criticar este pacote por ele ser precoce, por ele ser bastante precipitado, no sentido em que, ok, o Trump implementou as tarifas, mas depois logo a seguir pôs uma pausa de 90 dias. Portanto, neste momento, se calhar não é necessário ter todo este mecanismo funcional que permite às empresas exportadoras recorrer a este tipo de ajudas. Eu vejo as coisas de forma diferente aqui por duas razões, sobretudo, amigos. Primeiro, porque este é um pacote quase sem um impacto orçamental para o Estado português, isto é, os 10 mil milhões de euros não saem diretamente do nosso bolso no que diz respeito à despesa orçamental, porque senão estaríamos a falar na casa dos 7,6% mais ou menos adjacentes ao orçamento do Estado, a despesa do orçamento do Estado para o ano 2025, está agora nos 130 mil milhões de euros. Portanto, isto o que é? Isto são linhas de crédito, portanto não são subvenções, não são subsídios diretos a fundo perdido que nós vamos despejar para as empresas portuguesas, são linhas de créditos, são seguros, são apoios que as empresas portuguesas vão ter a sua internacionalização e tudo isto deve ser devolvido, tudo isto vai ser financiado através de uma entidade que se chama Banco Português de Fomento e, mais uma vez, não tem um impacto orçamental significativo. Depois, o segundo ponto, e este eu acho que é o mais importante, é que nós não sabemos o que está dentro da cabeça do Donald Trump, se ele amanhã vai acordar e vai pôr uma pausa nas pausas das tarifas para depois voltar a colocar uma pausa. Nós não podemos estar sempre sujeitos a este tipo de comportamento, sujeitos a este tipo de incerteza e por isso eu acho muito bem o Governo estar já a preparar e ter facilitado este mecanismo que as empresas portuguesas podem utilizar sempre que precisarem e, mais uma vez, sem um custo orçamental significativo, porque estamos a falar de linhas de crédito, estamos a falar de entidades que estão fora do perímetro das contas públicas, como disse o Ministro das Finanças, Joaquim Sarmento. Portanto, isto é a forma como o Estado português está a responder a estas potenciais ameaças e riscos que estão associados a esta questão das guerras comerciais. Depois, uma coisa que está sempre associada e que vai estar sempre, provavelmente, de mãos dadas com toda esta dinâmica que se formou no nosso sistema internacional, agora é o aumento contínuo e generalizado do preço dos bens, a.k.a. inflação. Nós tivemos agora neste momento os dados de março de 2025, que estão ainda muito longe de mostrar aquilo que pode vir a acontecer. A inflação está muito controlada, 2,4% em termos anuais, 1,4% em termos mensais e 1,9% em termos homólogos. Portanto, estamos dentro do perímetro dos objetivos da zona euro, mas, mais uma vez, nos próximos meses é muito provável que toda esta dinâmica de protecionismo global, de imposição de tarifas uns contra os outros e tarifas recíprocas para a direita e para a esquerda pode vir a aumentar o preço dos custos, porque, mais uma vez, se há processos produtivos que são rompidos, cadeias de abastecimento, cadeias de produção, cadeias de distribuição, de fornecimento, relações empresariais que se estabeleceram durante várias décadas entre diferentes agentes de diferentes economias ao redor de todo o mundo, tudo isto, se for rompido, se houver uma reestruturação de todas estas dinâmicas, não há como escapar a um aumento do preço dos bens num curto prazo e, portanto, tudo isto pode vir a ser agora influenciado. Vamos ter que acompanhar agora a evolução da inflação nos próximos meses, mas era bom fixá-la aqui no mês de março de 2025. E, portanto, agora sim, amigos, vamos calhar para a parte mais interessante no que diz respeito às dinâmicas nacionais, aquilo que são as propostas da Aliança Democrática para as eleições de 18 de maio de 2025. Como vocês sabem, nós vamos pela enésima vez neste milénio, não é a enésima vez, na verdade, é a 12ª vez que nós vamos a eleições. Vamos ter um 12º governo constitucional a partir do dia 18 de maio, se calhar um bocadinho mais para a frente. Portanto, nós vamos lutar para as legislativas, das quais depois decorre e vai-se formar um governo que vai depois comandar o nosso país, que vai depois tentar trazer um bem-estar, incluindo também o económico, a todos nós. E seria muito interessante olhar para os partidos políticos, para as suas propostas eleitorais, para os seus programas eleitorais e para os seus subjacentes programas económicos dentro desses programas eleitorais, para ver o que é que eles têm para nos oferecer como cidadãos portugueses, para ver se eles sequer abordam então a questão do problema estrutural da economia portuguesa, que no fundo existem dois problemas estruturais significativos na economia portuguesa, mas se abordassem pelo menos um deles seria muito bom. E estamos a falar, para aqueles que conhecem o nosso conteúdo, que viram os nossos últimos vídeos, estamos a falar do problema da baixa produtividade da economia portuguesa. Antes de vermos aquilo que a Aliança Democrática propõe concretamente para resolver os problemas
económicos do nosso país, temos que conhecer quais é que são os problemas económicos do país. De forma muito breve e muito resumida, para quem viu o nosso último vídeo já sabe do que é que nós estamos a falar, há um problema estrutural muito grande em Portugal, que é o problema da baixa produtividade. Isto é o termo técnico, se quiserem, a resposta para a questão das pessoas do porquê nós temos um estilo de vida, porque nós temos salários muito inferiores aos da Bélgica, dos Países Baixos, da Alemanha, da Suécia, da Finlândia, da Dinamarca, tudo países que têm um nível de produtividade acima da média europeia. É isto, amigos. Nós temos verdadeiramente uma produtividade muito baixa. O que é produtividade? Produtividade é o valor acrescentado bruto, portanto, retirando os consumos intermédios, a dividir pelo total de horas trabalhadas na nossa economia. Nós temos cerca de 9,5 mil milhões de horas trabalhadas no ano de 2022 e um valor acrescentado bruto de 213 mil milhões. E, portanto, fazendo esta conta bonita, sobra-nos um valor de 22,13 €, enquanto que a média da União Europeia está nos 41,99 €, arredondando para os 42 €. Portanto, aqui temos a nossa constatação do problema e a resposta para a questão do porquê nós temos um estilo de vida, temos salários baixos, temos um bem-estar económico menos assegurado do que nesses países, apesar de nós termos uma estabilidade macroeconómica da qual nós usufruímos e desfrutamos em toda a medida, temos taxas de juros baixas, temos uma inflação controlada, temos um desemprego controlado, não estamos em aventuras geopolíticas como é o caso da Rússia, não temos uma inflação galopante como no caso da Venezuela, da Argentina, da Turquia e afins, não temos um regime fechado como o da Coreia do Norte e, portanto, comparativamente a esses países, nós até estamos bem, mas mais uma vez, nós queremos já estar bem comparativamente a outros países que estão muito acima do nosso patamar, do nosso nível de vida no que diz respeito ao bem-estar económico e é para isso que nós temos que nos orientar. Portanto, porquê que nós temos a baixa produtividade em Portugal? Já agora, se quiserem um sinónimo para baixa produtividade em Portugal, é a mesma coisa que dizer que nós gastamos muito do nosso tempo, portanto, essas tais 9,5 mil milhões de horas de trabalho que nós geramos durante o ano, portanto, para a população ativa, para cerca de 5 milhões de portugueses que são considerados população ativa, muitas dessas horas são gastas em setores com baixo valor acrescentado. O que são setores de baixo valor acrescentado? A agricultura tradicional, indústria processadora simples, manufatura de textos, vestuários, calçado simples, comércio a retalho tradicional, alojamentos, serviços, bares, restaurantes, tudo isto, o turismo, tudo isto são setores de baixo valor acrescentado, produzem um valor bastante modesto por hora trabalhada, têm um peso muito excessivo em termos ponderados na nossa economia quando comparado com a média europeia, em detrimento de outros setores de alto valor acrescentado que são os setores das tecnologias das informações, serviços de consultoria especializados, arquitetura, engenharia, construção de pontes, de barragens, indústria de alta precisão, como é o fabrico de peças de automóveis, satélites, indústria aeroespacial, tudo isto obviamente ligado ao setor da banca, das finanças, portanto tudo isto são setores de alto valor acrescentado que ajudam a elevar a nossa média da produtividade e portanto é para estes setores que nós devemos direcionar o nosso trabalho, portanto essas 9,5 mil milhões de horas que nós trabalhamos, seria bom nós direcionarmos, canalizarmos, reestruturarmos grande parte dessas horas que nós estamos a dar a mais para setores de baixo valor acrescentado para setores de alto valor acrescentado. E, portanto, mais uma vez, agora indo às razões pelas quais isto acontece. Há dois grandes fatores, duas grandes causas para que isto aconteça. Por um lado, o capital físico e, por outro lado, o capital humano. Quando falamos de capital físico, amigos, estamos a falar de nada mais do que do investimento sob forma de formação bruta de capital fixo em máquinas, equipamentos, infraestruturas, edifícios. Tudo isto ajuda a obter ganhos no que diz respeito à utilização de tecnologia nova, no que diz respeito à inovação, o que depois traduz-se em ganhos de produtividade de maior escala, aliado ao capital humano, que nada mais é do que a qualidade, as habilidades, as skills, por assim dizendo, que a nossa população tem no mercado de trabalho. Não chega só a ter a quantidade de educação, não chega só a ter um grande número de licenciados, de mestres, de doutores, porque se eles saem para o mercado de trabalho e não sabem fazer absolutamente nada, não sabem acrescentar valor às nossas empresas, não sabem ser criativos, criar novos produtos que as nossas empresas depois podem vender noutros mercados em maiores quantidades e cobrar mais por esses serviços para aumentar então o nosso valor acrescentado.
tudo isto serve muito pouco. E, portanto, são estes dois fatores principais sobre os quais a academia e a pesquisa científica se centrou para explicar as causas da baixa produtividade em Portugal. E agora sim podemos olhar para o programa eleitoral da Aliança Democrática e ver de que forma é que ela aborda este problema da baixa produtividade em Portugal. E, amigos, eu tenho que dizer o seguinte: eu, quando olho para o programa económico da Aliança Democrática, vejo-me na iminência de um partido clássico de centro-direita e, nesse aspecto, sim, eu tenho que lhes dar parabéns, que eles são muito coerentes. Aquilo que eles dizem é: nós vamos sair da frente, vamos reduzir os impostos, vamos reduzir o tamanho do Estado, vamos torná-lo mais eficiente, vamos dar mais rendimento disponível aos particulares, às empresas, para que depois sejam elas a decidir onde investir, de que forma canalizar os seus investimentos, o seu stock capital, o seu capital físico, o seu capital humano, para então depois obter esses ganhos de produtividade. Portanto, eu vejo apenas duas coisas interessantes aqui do ponto de vista de políticas públicas concretas, construtivas, que são apresentadas pela Aliança Democrática, sobretudo no domínio do capital humano. Eles querem reerguer e reapostar no ensino profissional, uma coisa muito válida. A Alemanha, por exemplo, é um país que tem uma produtividade muito acima da nossa e que tem um sistema de ensino profissional muito desenvolvido. Eu próprio fiz parte dele. Existe uma oferta muito grande de ensino profissional na Alemanha no que diz respeito aos setores da logística, da indústria, do imobiliário, da banca, e portanto tudo isto dota as pessoas de qualidades, de habilidades, de entendimentos muito necessários, muito válidos para fazerem frente aos desafios do mercado de trabalho atual, numa economia globalizada, numa economia muito dinâmica, que vai evoluindo muito rapidamente, incutindo todas as tecnologias emergentes que surgiram nos últimos anos, e portanto eu acho que neste aspecto a AD está muito bem. Uma outra coisa na qual a AD esteve bem foi criar uma espécie de uma zona de transição na qual as pessoas que estão no ensino superior, mestrados, licenciados, podem transitar diretamente para empresas que estejam aqui ligadas à sua área de trabalho. É uma coisa muito pertinente, porque eu vejo muitos colegas, amigos meus que trabalham ou que estudam numa determinada área e depois trabalham em setores que não têm absolutamente nada a ver, e isso não é a lógica por trás do ensino normal, que deveria funcionar, obviamente, para te preparar para fazeres frente aos desafios do mercado de trabalho. Mas tirando estas duas propostas da Aliança Democrática, nas quais ela atua de forma proativa e quase que abandona, de uma certa forma, a sua premissa inicial de ficar ao lado e deixar que as coisas aconteçam naturalmente, nas quais desenvolve uma política pública concreta, proativa, construtiva, pouca coisa consegue-se retirar no que diz respeito às políticas públicas. Mais uma vez, o debate em torno da política fiscal, nós vamos baixar o IRS, baixar o IRC, e tudo acontece de forma natural. Não sei, amigos, isto é uma coisa que, mais uma vez, tem que ser discutida, tem que ser debatida. É uma pergunta que eu deixo aqui mesmo só de forma de pergunta, não é nenhuma provocação, não é nenhuma ironia, que é: isto é suficiente? Portanto, sair da frente, retirar carga fiscal, retirar esforço fiscal das empresas, das pessoas, para que elas depois direcionem tudo isto, canalizem tudo isto, requalifiquem-se de forma autónoma para fazer transitar as horas que nós gastamos de forma ineficiente em setores de baixo valor acrescentado para setores de alto valor acrescentado. Não sei. Nós para a semana vamos pegar no programa eleitoral, no programa económico dentro do programa eleitoral do Partido Socialista, para ver como é que ele aborda esta questão da baixa produtividade, que propostas concretas é que ele tem para nos fazer. Não ia fazer isto aqui neste vídeo, senão isto ia ficar muito grande. Portanto, eu propunha agora, amigos, sairmos então do espectro nacional e irmos em direção ao espectro internacional. Começando então pela nossa mercadoria por excelência, o petróleo. A marca Brent está agora nos 67 dólares por barril. O preço subiu ligeiramente relativamente à semana passada. Mais uma vez, nós quando tivemos no início desta guerra comercial desencadeada pelo Donald Trump, o preço do barril caiu de 75 para 65 dólares por barril de Brent. Portanto, uma queda na casa dos 14%. E a tendência que o preço do petróleo vai assumir é de continuar a cair por duas razões muito simples, amigos. Primeiro, do lado da procura, a OPEP já reviu em baixa a estimativa do crescimento da procura global pelo petróleo, o que é uma coisa absolutamente lógica neste contexto de uma guerra comercial que pode vir a causar uma recessão global, pode vir a ter um efeito muito disruptivo e negativo nos processos de produção, pode contrair a procura global. Porquê que a procura pelo petróleo haveria de crescer aqui nestas circunstâncias? Do outro lado, do lado da oferta, nós temos uma situação semelhante, que é os países da OPEP+, os países membros do cartel do grupo OPEP+, decidiram aumentar a sua produção petrolífera muito para além daquilo que estava estimado inicialmente. Portanto, vão começar a produzir agora 430 mil barris por dia adicionalmente, quando aquilo que estava estipulado no início era um aumento da produção em 110 mil barris por dia. Portanto, quase que triplicaram esse incremento, esse aumento da sua produção. E, portanto, nós vemos do lado da oferta
temos um aumento dela, do lado da procura temos um decréscimo da mesma e, portanto, obviamente que a longo prazo, e a tendência que se revê aqui muito facilmente é que o preço do petróleo tem que vir a descer. Ele pode vir a subir numa circunstância muito particular e peculiar, na qual o Trump lança uma guerra contra o Irão, ou Israel entra numa guerra com o Irão, ou qualquer tipo de destabilização no Médio Oriente, com a mobilização e com constrangimentos também no caso do grupo Houthis, que estão no Iémen e que podem, portanto, atingir os barcos comerciais que passam pelo estreito. Portanto, tudo isto pode vir a ter uma tendência de puxar o preço para cima, mas enquanto isso não acontece, a tendência é de um decréscimo de preço. Isto é bom para causar um dano ao regime de Putin, porque 30% do orçamento do Estado russo são receitas provindas de venda de produtos petrolíferos e de gás natural. Eles tinham calculado um preço do barril Brent no início, portanto, na sua previsão orçamental para o ano 2025, na casa dos $80 por barril. O Brent neste momento está a 67, 65 e muito provavelmente vai continuar a diminuir. Tudo isto, amigos, está acompanhado de um rublo muito valorizado, que está agora na casa dos 82, 83 rublos pelo dólar, o que torna as receitas do orçamento do Estado russo ainda menos significativas do ponto de vista das exportações, porque, mais uma vez, se antes, por $1, o orçamento do Estado russo recebia os tais 110 rublos, 100 rublos, agora recebe 82, 83, portanto, valorizar o rublo aqui neste caso não é uma coisa positiva, juntamente com uma queda no preço dos petróleos. Isto pode ser uma combinação mortífera que pode causar muitos problemas ao orçamento do Estado russo, que financia a guerra, que tem uma despesa militar na ordem dos 13,5 trilhões de rublos agora para o ano 2025 e, portanto, tudo isto obviamente não é nada bom para o regime do Putin, porque quer tu queiras, quer não, mais cedo ou mais tarde o teu dinheiro vai acabar, vais ter que passar uma emissão severa de moeda para fazer frente a estes déficits orçamentais. Tudo isto vai acelerar ainda mais a inflação que o teu país vai ter, que neste momento já está nos 10%, é uma inflação galopante. E, portanto, tudo isto é uma dinâmica que nós temos que analisar e que nós temos estado a acompanhar agora nos últimos tempos, conectando tudo isto à questão prática de uma eventual paz que o Trump está a tentar desenhar na Ucrânia, que não vai funcionar. Nós tínhamos falado disto há mais de um mês e meio, se não estou em erro com vocês, quando tudo isto veio ao ar. Não é o Trump, não é o Steve Witkoff que vai resolver isto, porque as partes têm objetivos muito diferentes. Enquanto o Trump não perceber isto, que o Putin está a utilizá-lo apenas para ganhar algum tempo, a coisa vai correr muito mal, porque reparem, o que é que as duas partes querem? Por um lado, a Federação Russa quer o quê? O regime de Putin quer o reconhecimento internacional das 5 regiões que foram anexadas constitucionalmente através dos seus pseudo-referendos, quer o reconhecimento da língua russa como língua oficial dentro da Ucrânia, quer a alteração da Constituição ucraniana, quer colocar uma marioneta no poder ucraniano que seja mais fiel e que execute todas as ordens do Kremlin quando eles carregarem no botão, quer o recuo da NATO para fronteiras antes de 91, portanto coisas absolutamente absurdas que nunca ninguém na vida vai fazer. Por outro lado, o que é que a parte ucraniana quer? Quer viver em paz, quer prosperar, poder amar e educar os seus filhos, poder juntar-se um dia à comunidade europeia. E, portanto, para isto são necessárias garantias de segurança, garantias sob forma de entrada na NATO ou então da presença de um contingente militar europeu na Ucrânia para que a Rússia, para que o seu vizinho bárbaro, ditatorial, agressivo, não volte a morder, não volte a esticar-se, como fez várias vezes com a Chechênia, com a Moldova, com a Geórgia e, no caso da Ucrânia, em 2014 e em fevereiro de 2022. E, portanto, como é que se concilia tudo isto? Como é que o Trump vai conseguir conciliar tudo isto? Não vai. E por isso é que mais cedo ou mais tarde o Trump vai ter que perceber uma coisa muito simples, que é a única forma de conseguir resolver isto é continuar a carregar no regime de sanções sobre o Putin, nomeadamente sobre a sua frota petrolífera fantasma, que ainda, como nós vimos, consegue trazer muitas receitas para o Estado russo, que depois financia a sua guerra através disto. Continuar a fechar as relações comerciais, continuar a implementar sanções, continuar a romper ainda mais as relações que a Rússia tem no mundo através da implementação de sanções secundárias aos países que colaboram e que compram estas mercadorias ao regime russo. E, portanto, mais uma vez, amigos, nós aqui não temos grandes notícias para vos dar. Nós tínhamos falado disto há um mês e meio, de que a paz não vai ser desenhada, não vai ser possível nestes moldes do Trump, e aquilo que nós estamos a ver é que, passado um mês e meio, estamos exatamente no mesmo ponto, a não ser que queiram considerar, então, a moratória que foi estabelecida sobre os bombardeamentos da infraestrutura energética como um grande achievement, coisa que eu pessoalmente não consigo compreender, porque foi violada várias vezes
e não traz grandes efeitos e consequências práticas. E portanto, amigos, se calhar para acabar a nossa conversa de hoje, vamos agora então à parte da corte, o 7º corte consecutivo da taxa de juros diretora do Banco Central. Isto é um exemplo de uma política monetária muito bem conduzida, muito bem conseguida. A taxa diretora do Banco Central Europeu está agora nos 2,25%. E porquê que eu digo que isto é uma política monetária muito bem conseguida? Se vocês se lembram bem, nós na altura do Covid tivemos grandes problemas, tivemos uma oferta monetária a ser expandida de forma massiva para estimular o consumo, para que as empresas, os particulares tivessem acesso ao crédito para não deixar a procura agregada arrefecer. Tudo isto foi feito através de Open Market Operations, de Quantitative Easings, que injetaram liquidez no mercado. Tudo isto espelhou-se e traduziu-se numa inflação quase galopante meses depois, na casa dos 7-8%, agravada muito pela invasão russa à Ucrânia, que levou os custos energéticos também a um nível insustentável. E, portanto, o Banco Central Europeu teve que intervir aqui neste cenário, interviu bem, subiu a taxa de juro para arrefecer então a procura agregada, para voltar os preços ao normal. E, portanto, neste contexto será muito interessante ver como é que o Banco Central Europeu, neste cenário de instabilidade protecionista, destas barreiras comerciais que o Trump está a impor a toda a gente e nesta guerra comercial que pode resultar numa recessão económica global, vai agir, vai mitigar todos os efeitos destas crises. Nós vamos continuar a acompanhar tudo isto também em regime live aqui semanalmente. Para aqueles que têm chegado agora ao nosso canal ultimamente, amigos, eu peço-vos uma coisa: demonstrem a vossa atividade, comentários, likes, reposts, subscrições, etc. Portanto, o algoritmo do YouTube gosta muito desse tipo de coisas. Podem também partilhar estes vídeos com as pessoas que vocês acham que estão interessados neste tipo de assuntos, economia, finanças, pessoas que gostam de explorar estes temas. De qualquer das formas, mais uma vez, nós vamos nos vendo nos próximos vídeos. Paz, segurança e amor para todos, amigos. Até já!